Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não se envergonhe do Evangelho. Nós sabemos que, em certa ocasião, Pedro negou Jesus. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 70. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. É interessante perceber que a criada mencionada no texto deveria frequentar as reuniões dirigidas por Jesus. Quem sabe ela tenha tentado conseguir o seu milagre e, por não o ter alcançado, guardava uma mágoa de Jesus e dos seus discípulos. Ou quem sabe, tenha sido ela uma das pessoas que Jesus havia curado. Conforme acentua a Bíblia, nem todos Israel são israelitas de fato. Nem todos que professam o nome do Senhor ficarão firmes. Isso significa que muitas pessoas que estão na igreja por falta de firmeza espiritual, mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias, poderão revelar-se traidoras. Estando Pedro assentado na roda dos escarnecedores, foi reconhecido pela criada. Talvez ele tenha até mesmo orado por ela. E a criada disse: Esse também estava com ele. E o que fez Pedro? Negou o Senhor Jesus. Ele teve coragem de dizer: Não o conheço. Que atitude lamentável de Pedro. Quantos de nós também não o temos negado? Ele é a palavra de Deus. Quantas vezes, no momento de fazer um negócio lucrativo, as circunstâncias exigem que mintamos e nós, com cinismo, afirmamos que aquilo é de um determinado jeito, quando sabemos que não é. Depois, tentamos nos desculpar dizendo que se não tivéssemos agido assim, não teríamos conseguido. Poderíamos citar uma porção de exemplos. Toda mentira é proferida contra a verdade. Jesus é a verdade. Ele afirmou que aquele que o negasse diante dos homens seria negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 9. No caso de Pedro, a criada o descobriu, e diante de todos ele afirmou que nem conhecia Jesus. Talvez ele tenha perdido a grande oportunidade da sua vida, de ter testemunhado a respeito de Jesus na própria condenação do Mestre e ter se identificado como o verdadeiro amigo, que mesmo diante de uma situação perigosa, não age como os covardes. Sem dúvida, todos naquela situação estavam contra Jesus. O ambiente era hostil. No entanto, é na adversidade que provamos quem realmente é nosso amigo. Recordemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos aplaudiam o Filho de Deus e gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos 11, 9. E uma semana depois, a mesma multidão passou a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Então, como explicar o comportamento daquelas pessoas? A única resposta é que elas não estavam firmadas na palavra de Deus. Não haviam nascido de novo e fundamentavam sua fé em mero emocionalismo. Precisamos tomar cuidado, pois quem não está firmado na palavra de Deus corre o risco de um dia negar o Senhor Jesus. Não são poucos os que estão dando os mais péssimos e tristes testemunhos, os quais fazem muitas pessoas duvidarem que aqueles que são de Jesus, de fato, nasceram de novo. Triste fato é este: o mundo precisa muito conhecer os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que não somente confessam ser dele, mas também vivem como tais. A Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa passa a agir fora da palavra de Deus, ela começa a se envolver com o maligno e, a menos que verdadeiramente se arrependa, começará fatalmente a agir mais livremente no erro. No início,
A sua consciência vai doer, mas com o passar do tempo, começará a achar que aquilo que te atormentava não é tão errado assim. Após negar diante de todos que não conhecia Jesus, nem sabia do que a criada estava falando, Pedro saiu do meio deles e foi para o vestíbulo. Outra criada ouviu e chamou a atenção de todos, afirmando que ele também estava com Jesus. E nesse momento, a situação ficou mais séria. Ele não somente negou que conhecia Jesus, como também jurou que não sabia de quem se tratava. Normalmente, quando alguém faz um juramento, o que é errado fazer, cita o nome de Deus. Pedro deve ter garantido que por tudo que era mais sagrado, jamais tinha visto tal pessoa e não sabia de quem estava falando aquela criada. Quando a pessoa assume o pecado, fica como se estivesse cega, porque simplesmente não consegue enxergar a extensão do seu erro. A confissão certamente é o melhor caminho. Quando a pessoa pertence a Deus, até o seu modo de falar é diferente. Ela é identificada logo como alguém que pertence ao rebanho do Senhor. A pessoa de Deus conversa sobre qualquer assunto e ela não conseguirá passar 2 minutos sem falar em Deus. É fácil identificar o falso cristão. Você conversa sobre política, por exemplo, e diz que um político é realmente corrupto, e ele confirma. Em um assunto como esse, o falso cristão pode levar até 2 horas sem falar em Deus. O cristão verdadeiro não age desta forma, pois sempre está se referindo à palavra de Deus e deixando bem claro qual é o real posicionamento das Sagradas Escrituras. Bom é não cair, e para não cair, o segredo é seguir Jesus de perto, é nunca trair a palavra de Deus. Quando errar, deve pedir o perdão ao Senhor imediatamente e tentar reparar o erro com o próximo. Pedro errou. Na primeira vez, ele simplesmente negou conhecer Jesus. Na segunda vez, jurou que não o conhecia, desprezando, inclusive, a própria palavra de Jesus que nos adverte a que nunca juremos. Na terceira vez em que negou conhecer Jesus, Pedro não somente negou o mestre em juramento, mas também começou a praguejar, amaldiçoando o seu Senhor, com o único propósito de poupar a própria pele. A insensibilidade tomou conta dele, pois ele não somente o negou, mas também o amaldiçoou. Era um abismo chamando outro abismo, e de degrau em degrau ele se distanciava do seu Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua atitude diante do mundo, das oportunidades que se colocam à sua frente em relação a Jesus? Você o tem negado? Cuidado! Os que assim agem estão indo em direção ao sofrimento eterno, e lá chegarão, a menos que se arrependam e verdadeiramente se convertam a Jesus. Jamais negue a Jesus. Mesmo diante do maior dos desafios, a morte, não se acovarde e não negue o Senhor. Que coisa triste aconteceu a Pedro. Ao negar o Senhor com juramentos, ele se identificou de imediato com aqueles que haviam prendido Jesus. Quando foi descoberto, preferiu continuar no erro, até que a palavra de Jesus se cumpriu e o galo cantou. Em hipótese alguma, negue o Senhor Jesus. Volte-se para ele imediatamente e arrependa-se dos seus pecados. Faça como Pedro fez após negar o Senhor pela terceira vez. Ao perceber o erro, retirou-se para chorar amargamente. Chorou e alcançou a misericórdia do Senhor Jesus. Mais tarde, no Pentecostes, vemos o mesmo Pedro entregar um poderoso sermão que resultou na conversão de aproximadamente 3.000 almas. Judas também traiu Jesus. Sentiu remorso, mas não procurou Deus. Foi procurar a religião que o havia levado a negar o seu mestre. Judas agiu de modo errado. Com Pedro, ocorreu o inverso. Ele conseguiu o perdão divino. O que você fará em relação a Jesus Cristo? Você vai se arrepender para não continuar a cair ou vai persistir na queda? A decisão é sua.
Decida-se agora, vá a Jesus e rompa para sempre com o diabo. Ele tem lhe escravizado a vida toda. Porém, agora chegou a sua hora de sair do cativeiro e caminhar para a gloriosa libertação, já providenciada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, mas neste momento estamos aqui diante do Senhor, para que possamos a cada dia continuar, Pai, falando sobre o Senhor, testemunhando do Senhor Jesus, do seu grande poder. E neste momento, Pai, se em algum momento nós o negamos ou nos envergonhamos do teu evangelho, que possamos agora, neste momento, receber o teu perdão e nos compromissamos a continuar declarando, Pai, a tua palavra, a continuar tendo compromisso de falar a verdade, de testemunhar do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.